Força e honra, guerreiro! Dando continuidade, então, aos crimes de trânsito do nosso Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 1997. Esta, sem dúvidas, é uma das aulas mais importantes para a sua prova. Por isso, preste muita atenção, pois aqui nós tratamos do assunto da matéria de direito, direto ao ponto, sem rodeios, de concurseiro para concurseiro, como irmãos, estudando juntos. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para receber em primeira mão tudo o que estamos gravando para a sua prova. Não se esqueça também de compartilhar com todos. E vamos então ao texto de lei e seus aspectos gerais. Introduzindo o texto de lei, temos no início o capítulo 19 dos crimes de trânsito, a seção 1 e as suas disposições gerais. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores. Primeiro aspecto importante, sempre na direção de veículos. Previstos neste código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 de 95 no que couber. Nós vamos conversar melhor a respeito sobre ela em seguida. Aplicam-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 95, exceto se o agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Os institutos despenalizadores na Lei 9.099 de 95 é que são aplicados, certo? Então, também participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, transitando em velocidade superior à máxima permitida na via em 50 km por hora e não em 50%, aí eu já vi questões, e nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação. Então, esses são os casos em que não pode ser aplicada a Lei 9.099. Aqui já estamos vendo a definição de crime de trânsito, que é a denominação dada aos delitos cometidos na direção de veículo automotor. É necessário esta qualificação, desde que sejam de perigo abstrato ou concreto, bem como de dano. Desde que o elemento subjetivo constitua culpa. Via de regra, os crimes dolosos são punidos pelo Código Penal. Calma que você já vai entender, através dos exemplos, as diferenças entre abstrato, concreto e bem como de dano. Então, na sequência, você vai entender bem melhor isso. Vamos agora, então, à finalidade da lei, que é a proteção da segurança viária, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 2º e o artigo 28 da Lei 9.503 de 97, abaixo transcrito. Então, o artigo 1º nos traz que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos, entidades, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar este direito. E também que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio do seu veículo, dirigido com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Aqui trago uma anotação referente aos crimes de perigo, que é consoante a doutrina, a maioria dos tipos penais incriminadores deste capítulo da lei, no caso do Código de Trânsito Brasileiro, é constituída por delitos de perigo, variando entre abstrato e concreto. Há apenas dois que se incluem dentre os crimes de dano, que seriam o homicídio culposo e as lesões corporais culposas. Fica fácil assim de entender o que é crime de dano, certo? E agora, o crime de perigo abstrato e concreto, certo? Os crimes de perigo, eles não exigem efetiva produção de um dano, e sim apenas da prática de uma conduta e que ela produza perigo ou lesão. Lembrando, então, que crime de perigo abstrato é o mesmo que presumido. É o perigo que já é considerado pela lei, por simplesmente se praticar a conduta. E já o crime de perigo concreto é a consumação tem que se dar com algum resultado. Então, assim fica um pouco mais fácil de compreender. Também trouxe aqui que a Lei 9.099 de 95 e o GCRIM, certo, no seu artigo 291, dispõe que podem ser aplicados alguns institutos previstos nesta lei, certo? Por exemplo, o artigo 74 da Composição Civil de Danos, o 76, que é a transação penal, e o 88, a ação penal pública condicionada à representação. Então, essas são as anotações que eu achei relevantes e trouxe referentes à Lei 9.099 de 95. No artigo 292, temos que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Também a suspensão de dirigir, quer dizer, suspende-se a permissão ou habilitação de quem já possui, proíbe-se de receber a permissão ou habilitação de quem ainda não tem, certo?
E permissão e habilitação. A permissão é a primeira habilitação de alguém com prazo de 1 ano, aquela primeira que a gente recebe, visando-se testar a sua postura como motorista. Se não cometer infração grave ou gravíssima, nem for reincidente em infração média, pode obter a habilitação definitiva. Já no artigo 293, temos que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Isso é um prazo interessante. Transitada em julgada a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas, outro prazo, a permissão para dirigir ou carteira de habilitação. E também a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto sentenciado para efeito da condenação penal estiver recolhido a estabelecimento penal. Não faria sentido realmente. Quer dizer que somente após o cumprimento da prisão é que começa a se aplicar a penalidade de suspensão da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo, senão não faria sentido de fato. O artigo 294 traz que, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para garantia da ordem pública, poderá o juiz, com medida cautelar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou proibição de sua obtenção. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar ou de que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, rese, certo? A suspensão cautelar do direito de dirigir também cuida-se da medida positiva a ser tomada de ofício pelo magistrado ou atendendo a requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. E a efetividade da sanção restritiva de direito não teria sentido se o réu estivesse cumprindo a pena em regime fechado e entregar a carteira de habilitação, como já falamos. No artigo 295, temos que a suspensão para dirigir veículo automotor ou proibição será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado residente. Se não lembra o que é CONTRAN, retorne às aulas anteriores, pois já tratamos deste assunto nas outras aulas. Então, a autoridade judiciária comunicará ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado, certo? Se o réu for reincidente na prática do crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão, de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. A reincidência ela tem que ser em crime específico, crime de trânsito, no caso, já tratado neste Código. Aplicando, então, o juiz a suspensão de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Importante ressaltar. As penalidades de multa reparatória consistem no pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima, os seus sucessores e da quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal. Sempre que houver prejuízo material resultante do crime, é necessário que haja. Então, a multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Também aplica-se a multa reparatória aos dispostos outros artigos e na indenização civil do dano o valor da multa reparatória será descontado. Antes de seguir, preciso que você entenda que circunstância agravante é diferente de causa de aumento de pena. Circunstância agravante não ultrapassa a pena máxima prevista. A causa de aumento de pena pode ultrapassar. Agravantes específicas nos crimes de trânsito. Artigo 298 traz que são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração, com dano potencial para 2 ou mais pessoas, com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, sem possuir permissão para dirigir o carteira de habilitação e com permissão para dirigir o carteira de habilitação de categoria diferente daquela que seria específica para o seu veículo. Lembrando, então, que essas são agravantes específicas nos crimes de trânsito, trazidas pelo artigo 298. Em seguida, podemos aqui entender que é agravante quando sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros de carga, utilizando o veículo e que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetam a sua segurança, o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidades prescritos nas especificações do fabricante sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Também são constituídos como agravantes. E aqui, novamente, prevejo outra questão de prova, sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Não importa se ela é temporária ou permanente. No artigo 301, temos que ao condutor do veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto integral socorro àquela. Isso quer dizer que se você prestar socorro à vítima, você não pode ser preso em flagrante, certo? Proibição da prisão em flagrante, então, pelo artigo 302. Já em seguida, começamos com os crimes em espécie. Praticar homicídio culposo da direção de veículo automotor. Perceba esse culposo aqui. Detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor, diferente do artigo 121 do Código Penal, parágrafo 3º, que é a pena de 1 a 3 anos. Sujeito ativo qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo qualquer pessoa. Conduta é o praticar o homicídio culposo. E o elemento subjetivo é a culpa, a consumação com a morte da vítima, certo? Temos então um caso de aumento de pena, que no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal, importante, à vítima do acidente e a pessoa, no caso, quem precisa salvar, no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transportes de passageiros. Nesses casos, então, nós temos aumento de pena. E o mais interessante aqui é o deixar de prestar socorro quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. No artigo 302, a forma qualificada, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, reclusão de 5 a 8 e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Essa então foi a forma qualificada. Já em seguida temos praticar lesão corporal culposa também na direção do veículo automotor, na direção do veículo. Detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Sujeito ativo, então, qualquer pessoa, crime comum, e é uma IMPO, infração de menor potencial ofensivo. Sujeito passivo, qualquer pessoa, crime comum, competência do GCRIM também. Conduta prática lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A consumação com a lesão, ou seja, lembrando-se também que a intensividade desta lesão, que pode ser leve, grave ou gravíssima. Existe a causa de aumento de pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses já previstas no parágrafo 1º do artigo 302. Então, houve esse aumento de 1/3. Forma qualificada, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e se do crime resultar lesão corporal de grave a gravíssima, certo? Grave ou gravíssima. Então, perceba que é esse, certo? 304. Deixar a conduta, o condutor do veículo, o sujeito ativo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou não podê-lo fazendo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio de autoridade pública. Detenção de 6 meses a 1 ano, então também é uma infração de menor potencial ofensivo da Lei 9.099 de 95. Lembrando que incide as penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que sua omissão, seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Não importa se a pessoa morrer, se estiver decapitado, se você não fez o que deveria fazer, vai responder por este crime. Sujeito ativo, então, o condutor. Sujeito passivo, qualquer pessoa. E a conduta deixar de fazer. Elemento subjetivo é doloso. Elemento normativo é deixar de prestar o socorro sem justa causa. E a consumação com a omissão. Então, perceba, cada um desses fatores você sempre precisa analisar em cada crime que estudar. O artigo 305 traz que afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Sujeito ativo é o condutor do veículo envolvido no acidente, certo? Precisa estar envolvido no acidente, então é um crime próprio. Sujeito passivo é o Estado neste caso. Conduta afastar-se, retirar-se, ir embora do local do acidente de trânsito com fim de não ser penal ou civilmente responsabilizado, tratando-se de delito de fuga à responsabilidade. Elemento subjetivo doloso e a consumação com o afastamento do local do acidente. Basta que a pessoa se afaste com o dolo de cometer aquele tipo penal. Agora a famosa embriaguez ao volante ou embriaguez na condução do veículo automotor. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão, ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. As condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Então é quando for no bafômetro ou através do exame de sangue. Também mediante sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora,
que é uma inclusão lá do ano de 2012. Verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observados os direitos de contraprova, e o contrato disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia e toxicológicos para efeitos de caracterização do crime tipificado neste artigo fundamental. Então, são diversas formas de prova admitidas amplamente no direito. Na sequência, temos que a verificação disposto desse artigo também se dá crime de perigo abstrato, certo? Justamente porque nós temos a perícia de vídeo, a prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito. Perceba, então, que o CONTRAN também disporá sobre essa equivalência entre os distintos testes de alcoolemia e toxicológicos, certo? Não esqueça disso, porque isso cai e muito em provas. Sujeito ativo, então, é qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo, coletividade, é um crime vago, chamado crime vago. Conduta é o conduzir, elemento subjetivo doloso, é o dolo de perigo. Consumação, com a condução do veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool ou de outra substância psicoativa. Perceba que é necessário que exista toda essa tipificação para configurar este crime. O 307, então, é violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Detenção de 6 meses a 1 ano, também é IMPO. Multa com nova imposição adicional de idêntico prazo, suspensão ou de proibição. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixar de entregar no prazo estabelecido do parágrafo 1º, artigo 293, a permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Sujeito ativo, então, é a pessoa, certo, proibida de dirigir. Sujeito passivo é a coletividade, a conduta é violar. Lembrando que o parágrafo 1º traz o prazo de 48 horas. Elemento subjetivo doloso e a consumação com a violação da suspensão ou da proibição. Então é necessário que haja essa violação para configurar o crime. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco. Há necessidade de gerar situação de risco à incolumidade pública ou privada, certo? Perigo concreto, perigo de dano. É necessário que exista, então, a situação de risco. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Crime comum. Sujeito passivo é a coletividade, novamente, configurando crime vago. E a conduta é aquela mesma já estabelecida, sempre o verbo, o núcleo do tipo, o verbo que geralmente encabeça, que inicia o tipo penal. Elemento subjetivo doloso, consumação com a prática das condutas e a forma qualificada é o perigo de dano. Aliás, o perigo de dano não é consumação, certo? O parágrafo 1º traz a forma qualificada que se dá prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade e de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo, certo? Ele não pode agir com dolo, certo? Neste caso. Outra forma qualificada é que se a prática do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado novamente, então, ou seja, não agiu com dolo direto, nem assumiu o risco de produzi-lo, não agiu com dolo eventual, a pena privativa de liberdade e reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo, certo? Seria a configuração, então, do crime prétor doloso. No caso, na sequência, temos o artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçar direito de dirigir, gerando perigo de dano. Necessário gerar perigo de dano. Detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa, infração de menor potencial ofensivo dada a pena máxima, sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum, sujeito passivo é coletividade, crime vago, neste caso, conduta a dirigir, elemento subjetivo é o dolo, pois é de perigo concreto. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso ou ainda com a quem por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Detenção de 6 meses a 1 ano, novamente infração de menor potencial ofensivo, sujeito ativo qualquer pessoa, crime comum, sujeito passivo é coletividade, crime vago, conduta é permitir, confiar ou entregar, elemento subjetivo é o dolo de perigo, perigo abstrato neste caso, certo? Olha o que menciona a súmula 575 da STJ, constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não esteja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro.
Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas. Perceba que é necessária a proximidade das escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque, passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Necessário gerar perigo de dano. Detenção de 6 meses a 1 ano. Novamente, infração de menor potencial ofensivo. Sujeitativo a qualquer pessoa. Passivo à coletividade. Conduta a trafegar em velocidade incompatível. Elemento subjetivo dolo de perigo de dano. E a consumação com a prática da conduta descrita no cabeçalho, certo? E o perigo é concreto neste caso, trafegar em velocidade incompatível. Artigo 312. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com a vítima da dependência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado do lugar de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Esse é o caso que aconteceu o acidente, você vai lá e altera a cena para que você possa ser isento de qualquer penalidade. Isso gera detenção de 6 meses a 1 ano e é uma infração de menor potencial ofensivo. Aplique-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados quando da inovação, procedimento preparatório, o inquérito ou processo aos que se refere. Sujeito ativo é qualquer pessoa, crime comum, sujeito passivo é o Estado, conduta é inovar, elemento subjetivo dolo. Nas hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o artigo 312-A traz que para os crimes relacionados nesses artigos, que acabamos de ler, nas situações em que o juiz aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, este deverá ser de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, nas seguintes condições: trabalhos aos fins de semana em equipes de resgate de corpos de bombeiros, trabalho também em unidades de pronto-socorro de hospitais de rede pública que recebem visitas de acidentes de trânsito, aliás, vítimas, não visitas, de acidentes de trânsito e politraumatizados. A intenção provavelmente é de que impacte a pessoa de alguma maneira, pois nos dois casos temos fatos ligados a vítimas de trânsito. Ainda temos alguns outros institutos trazidos aqui que trabalham em clínicas ou instituições especializadas também na recuperação de acidentes de trânsito e outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Desta maneira, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Eu não sei se vou chamar de aula, mas sim um estudo, pois estudamos juntos novamente. E espero que você tenha gostado. Se está gostando, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, pois você tirando as suas dúvidas, estamos estudando e aprendendo ainda mais. Se você gostou, compartilhe com todos que precisam ver esta lei. E força, guerreiro, jamais desista do seu sonho.